E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o deputado distrital Robério Negreiros, que gentilmente recebeu aqui a gente para fazer essa entrevista. Robério, eu gostaria de primeiro começar te perguntando como é ser deputado aqui no Distrito Federal, o seu mandato, que é um mandato que olha muito para as questões trabalhistas, com seus programas Qualifica, o Renova. Eu queria primeiro entender de você como é que é para você essa atuação sua como parlamentar aqui no Distrito Federal. Primeiro que eu não sou deputado, né? A gente está deputado, porque é um mandato que foi concedido pela população, a gente já está no quarto mandato. Primeiro, agradecer a oportunidade, ao Brasília no limite, né? E estar parlamentar é um desafio muito grande, sempre aprendendo, né? Discutindo os problemas em todas as cidades. E é óbvio que a gente tem uma pegada maior nessa questão aí de qualificação, com os programas Qualifica DF, o Renova DF, o Prospera DF, que é para os empreendedores. Nós temos aí o Cesta do Trabalhador para o trabalhador desempregado. Então, nesse atual mandato, a gente teve uma pegada muito grande nessa área, com a utilização de mais de 70% das nossas emendas para esses programas, né? E programas bem interessantes, como o Renova, que faz também na ponta a revitalização dos equipamentos públicos, né? Em Braslândia mesmo em todas as outras cidades também, nós recuperamos aí mais de 30 mil equipamentos ao longo desses anos nas cidades. O senhor está vindo agora para reeleição, mais um mandato, seria, caso eleito, quinto mandato consecutivo. Quatro mandatos. O que que você viu mais de difícil no Distrito Federal? Aquilo que você viu que você poderia atuar na ponta, com política pública, com emenda, Eu com. acho que o maior desafio aqui no Distrito Federal é a saúde pública, né? Aham. Porque dinheiro tem. O dinheiro que nós gastamos aqui é praticamente quase o dinheiro que a Prefeitura de São Paulo gasta, só que lá tem 8 milhões de habitantes, aqui nós temos 3 milhões de habitantes. Tudo que está ao meu alcance em relação ao que pode ser feito na saúde pública, a gente tem feito, mas eu acho que cabe ao governante investir mais em tecnologia. Tecnologia de controle, evitar desperdício, ver essa questão de compliance para desvios, né, e até casos de corrupção. Eu acho que é o maior desafio para qualquer político, seja deputado distrital, deputado federal, senador, governador e até vice-governador. Mas com muita humildade, a gente vai se colocar aí como, já estamos, né, como pré-candidato à reeleição para deputado distrital. Eu acho que eu tenho muito ainda a contribuir com essa função. Eu digo que deputado federal não me encanta muito aqui, porque aqui não tem município. É, É um pouco diferente, né? Os outros estados não entendem um pouco, mas o deputado distrital tem um alcance muito maior, tem um poder muito maior, sem querer desmerecer nossos deputados federais, que também têm a importância partidária, o tempo de TV, o fundo partidário vem do número dos deputados federais, mas dizer que enquanto eu achar que eu possa ser útil e contribuir com a cidade da onde eu nasci, a gente tem muita coisa interessante a fazer. Aumentar ainda mais essa questão da qualificação profissional, transformar o Distrito Federal nos moldes de São Paulo, né? uhum. Que a gente, quando vai num restaurante, a gente vê um garçom trabalhando de uma maneira mais efetiva do que os aqui do Distrito Federal. Mas não estou falando mal dos garçons do Distrito Federal, porque não são culpa deles. Então, acho que é culpa do Estado, que deveria investir mais em qualificações profissionais para essas pessoas se portarem, terem uma qualidade maior no quesito de serviço, né? Porque a gente vive num Distrito Federal, uma cidade que ela não tem a pegada de indústria, então a gente tem que investir muito na área do serviço, que é o maior empregador aqui no Distrito Federal. No caso, deputado distrital hoje acumula aquela vereança que é de vereador, Sim. né? Então, como é que você vê isso? Essa junção da vereança junto com a propor lei, fiscalizar o poder executivo, ao mesmo tempo de ter que trocar uma lâmpada numa quadra, ter que trocar um Exatamente. asfalto em uma cidade. Parabéns pela proficiência. Um jovem já. A gente tem a competência dupla, né? Por isso que a Constituição colocou Câmara dos Vereadores e Legislativa de Assembleia Legislativa.
Então a gente tem a competência dupla. Por isso que é aquilo que eu falei, nós temos um poder ampliado em relação às outras assembleias legislativas, em que lá eles têm a competência de Estado. A gente tem a competência de Estado e de, da questão de município que não existe. Então a gente legisla tanto a competência municipal como a estadual, e a gente tem essa proximidade maior, aquilo que eu te falei, com a população, as cidades. Por isso que falo quando a pessoa eleita que é a deputado federal e senador some, né? É. Some do mapa. Mas é mais ou menos por aí. A gente, desde lâmpada queimada, os ofícios que a gente faz aqui, os encaminhamentos, os grupos nossos que a gente tem na cidade, chamados de carinhosamente de GPN, que é o Grupo Político Negreiros, trazem essas demandas e a gente faz todos esses encaminhamentos. O Grupo Político Negreiros, ele é um movimento de você trazer para perto as cidades do mandato. É mais ou menos assim que vai. Sim, foi criado não por mim, às vezes as pessoas não É. acreditam, né? Mas foi criado pelas pessoas em 2009, nós já estamos em 2026, isso antes do nosso primeiro mandato, e virou uma grife política, né? Mas não uma grife de chiqueza, uma grife política, em que se demonstra uma forma diferente de fazer política. Uma política que se faz com coração, uma política que se faz com união, uma política que se faz com respeito às pessoas, uma política que se faz com profissionalismo e controle. E é isso que a gente faz. E o principal, uma política que se faz com as pessoas aprendendo uma com as outras. Eu vou morrer aprendendo, eu sou apenas um meio, né? Porque quando você tem a urna, você tem um mandato, não tem como ter um mandato coletivo, como alguns já tentaram inventar, mas tem a figura do Roberto Negreiros, que sou eu, mas o mandato em si, a forma de fazer mandato, ela é extremamente coletiva e o GPN, eu creio que não existe o Roberto Negreiros sem o GPN na política. E o melhor que foi criado de uma maneira natural. Eles trazem as demandas, a gente discute, a gente se ajuda, porque a política é sim para ajudar as pessoas têm necessidades pessoais e a gente pode fazer isso. A gente só não pode virar dono das pessoas, como eu sempre falo nos nossos discursos, desde o primeiro dia em que eu entrei na política. Então, é essa forma de fazer política de forma diferente. Como é que você enxerga o Distrito Federal daqui após as eleições do ano que vem? O que que você espera do Distrito Federal daqui para frente? A gente tem passado por momentos nebulosos, né? Sim. Esse caso aí do BRB, por exemplo, é uma aberração, né? A gente não está falando de 12 mil reais, de 12 reais, a gente está falando aí de um rombo de 12 bilhões de reais, em que essas pessoas que causaram isso de uma maneira direta, indireta, transversal, elas devam ser responsabilizadas e irem para a cadeia. E responderem também de uma maneira com seus patrimônios, e a gente tem que buscar isso. Agora, a gente também não pode fechar os olhos para buscar soluções. Essa semana mesmo a gente votou a questão do empréstimo, que foi um acordo feito com o governo federal, também com o aval do Ministério da Fazenda, e a gente tem que buscar e fazer a política do quanto pior, melhor, como alguns queiram, né? Mas a gente tentar buscar soluções para que o Distrito Federal não seja atingido e o nosso banco, que é um banco que fomenta toda a economia do nosso Distrito Federal, ele não seja liquidado, ele não seja desaparecido, né, do mapa do Distrito Federal. Mas eu creio, eu sou uma pessoa otimista, eu acho que na política a gente tem que ser otimista, porque o pessimismo ele já traz só coisa ruim, né? Eu creio que o Distrito Federal vai melhorar, vai se buscar ter mais e mais projeções de melhoria para a população e que venha, né, um próximo governo com muita pujança, com vontade de trabalho e eu espero estar reeleito. Vou trabalhar muito para isso, junto com o grupo, para que a gente possa também contribuir a partir de 2027. Eu quero só entender como é que foi para você a criação dos dois projetos hoje, do Qualifica e do Renova. Da onde surgiu esses dois projetos? O Renova DF, a gente participou até da escolha do nome, né, num restaurante aqui em Brasília, com o secretário, que é um competente secretário, que é o Thales Mendes, em que eu indiquei para o governo me proporcionou essa responsabilidade. Num pós-Covid, a gente começou a pensar, né?
em algumas alternativas, e a gente via que a construção civil ela não parou na Covid, né? Ela também, imagina, se parasse a construção civil, parava tudo, né? Parava tudo. E a gente buscou um programa específico da construção civil, em que se qualificasse também as pessoas na ponta e que tivesse um diferencial social, que foi a bolsa, que é um salário mínimo que tem até hoje. Sim. Durante 3 meses, a pessoa recebendo uma bolsa, que também movimenta a economia, e a pessoa acaba revitalizando também os espaços públicos das cidades na ponta. Então, foi um programa que veio para ficar. Já tem 3 estados, o Paraná é um deles que copiou o programa, que coisa boa na política tem que ser copiada e adaptada para a realidade de cada estado. E o Qualifica DF, é óbvio que já existiam programas de qualificação, mas a gente fez uma roupagem muito mais profissionalizada, né? Em que você tem o ramo da indústria, o ramo do comércio, o ramo da agricultura e o ramo da construção civil, voltada para os cursos específicos e com a qualificação maior para toda a população. A população não tem desculpa nesses últimos 4 anos e de dizer que não teve oportunidade de se qualificar, porque para se qualificar, a pessoa que está desempregada precisa de qualificação gratuita, com transporte gratuito, com lanche, com material didático. Isso o governo tem investido milhões de reais e a gente tem usado muitas emendas parlamentares nossas canalizadas para esse segmento. Deputado, eu tô vendo aqui que tem um flyer falando sobre o compromisso do deputado com os animais. Da onde surgiu isso, Eu essa tenho pauta animal? as minhas filhas são muito ligadas aos animais e eu confesso também que quando eu, eu adquiri esse bichinho aqui, que é o Fendi, que já vai fazer 11 anos de idade, no momento que minha mãe teve um problema de saúde, eu me apaixonei por eles em função de você chegar em casa e nunca pedirem nada para a gente em troca, né? Sempre darem amor para a gente. Eu comecei a me preocupar muito, principalmente com os animais que não têm, eventualmente, a condição de que os meus cachorrinhos, eu tenho 5 lá em casa agora, e passei a tentar ajudar, canalizando algumas emendas para a questão de castração, ajudando algumas ONGs que envolvam a questão de resgate desses animais. Eu tenho uma das filhas, que é a Luana, que até se exagera muito, porque usa praticamente, às vezes, metade da mesada, porque eu vendo num cartão de crédito que eu deixo com ela, comprando ração para os animais de rua, e eu falo para ela que ela pode ajudar, mas ela não vai conseguir abarcar o problema do mundo inteiro. Mas às vezes ela não entende, mas eu, de uma maneira muito rígida, eu não aumento a mesada dela. Se ela quer ela usar, mas eu acho muito bonitinho essa questão e essa dedicação de preocupação, né? Porque se cada um tivesse essa preocupação, eu acho que os animais sofreriam muito menos. Sábado nós temos o jogo do Brasil, a estreia do Brasil. Como é que você está enxergando isso? A gente ganha a Copa, a gente chega nas finais. Ó, eu sou um brasileiro otimista também, né? Já comprei até minha camisa, já botei meu número 20, Já comprou a comida para os pets? que dos pets ainda não. Tem como... Mas eu tô otimista, vou torcer bastante. Eu acho que é um desafio muito grande, né? Porque a seleção eu acho que não tem ainda um entrosamento muito grande, mas eu espero que a seleção possa progredir e, quem saiba, a gente conseguir aí o 6º título mundial, que não é impossível. Então, o futuro bom é Brasil campeão, Robério reeleito. É esse o Se Deus, futuro? se Deus quiser. Eu, falando por mim, vou trabalhar muito. E eu espero que os nossos jogadores também trabalhem Você pode bastante. dar uma palavrinha para o pessoal de Braslândia aqui, só para a gente finalizar? Braslândia, eu sou suspeito para falar, porque é uma cidade que é uma cidade muito bairrista, né? É uma cidade muito politizada, mas é uma cidade que me acolheu desde da primeira eleição. Eu só tenho a falar das pessoas que caminham com a gente. A palavra que resume tudo é gratidão, agradecer. E a gente sempre tem uma votação muito expressiva lá na cidade. E o carinho é muito grande. O que a gente pode fazer também sempre pela cidade, a gente faz. A gente ajuda muito as pessoas. E quando eu digo, a gente se ajuda, né? E eu quero mandar um beijo bem carinhoso a todos do GPN de Braslândia, sem gerar ciumeira com as outras cidades, mas mais uma vez agradecer ao Brasília no Limite e essa oportunidade.
Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao deputado Obrigado. pela rápida entrevista aqui. A Tati, que foi uma das que conseguiu aqui essa agenda para a gente. E é isso, acompanhe aqui, acompanhe no Instagram do deputado aí as ações do deputado, onde ele está rodando. Eu já soube que está rodando várias cidades aí, né? A agenda aí está muita coisa Hoje vamos estar na Vila Telebrasília. na Vila. Aí. Então acompanha lá no Instagram dele e é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.